Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Indoxon Pod de hoje, onde a gente fala de política, cinema, cultura, né? Que são coisas importantíssimas para a nossa sociedade, né? E, como sempre, nós recebemos aí pessoas importantes, pessoas que fazem a diferença, né, no meio público também. E hoje estou recebendo aqui um grande amigo, né? Já desenvolvemos trabalho antes, né? Uma pessoa do bem, uma pessoa super carismática, mas que acima de tudo é um grande profissional e um exemplo aí também para a vida pública, né? Então hoje nós estamos recebendo aqui o Johnny de Oliveira, nosso amigo aí. Como é que você está, Johnny? Tudo bem? Seja bem-vindo. Meu grande, querido amigo Claudinho, uma honra estar com você aqui, uma honra te rever, prazer participar, obrigado pelo convite para a gente conversar com o seu público, falar um pouquinho do trabalho que a gente vem realizando, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Johnny, mas vamos começar aqui, né, com aquela perguntinha clássica para as pessoas conhecerem melhor você, quem ainda não conhece, né? Então, diga pra gente, quem é o Johnny? O Claudinho, o Johnny, sou engenheiro agrônomo, formado aqui pela nossa querida Universidade de Taubaté, sou produtor rural aqui na cidade, também no município de Taubaté, e tenho uma carreira que esse ano completa na área pública 15 anos. 15 anos ocupando posições aí, governo do Estado de São Paulo, trabalhei na Fundação para o Desenvolvimento da Educação, maior fundação pública de educação do Brasil hoje, fui secretário aqui em Taubaté de Desenvolvimento Econômico, fui secretário em Caçapava de Finanças e hoje eu estou como diretor comercial na Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, lá no governo do prefeito Ricardo Nunes. Olha só, né? O Johnny não para, né, Johnny? Isso que é importante. E em Taubaté, Johnny, voltando um pouquinho para cá, a gente viu aí né, que na gestão passada nós não tivemos nenhum projeto com relação à habitação, né? E você está mais próximo desse trabalho, né? Com uma ideia diferente aí, trazendo realmente força de trabalho para essa questão social da habitação, que é muito importante. E em Taubaté, acho que nós não tivemos nos últimos 4 anos aí nenhum projeto relacionado à habitação, ou seja, aí para as pessoas que mais precisam. Como que você vê esse problema que nós estamos enfrentando aqui em Taubaté e a importância da intervenção do poder público nessa questão da habitação? Ô Claudinho, um dos motivos que eu aceitei o convite de voltar a trabalhar em São Paulo, foi por ser na área da habitação. Eu sempre tive vontade de trabalhar com habitação, eu sempre acreditei que a área da habitação no setor público, ela tem um viés social muito forte, né, e eu sempre tive vontade de trabalhar. E hoje a Coab, lá na gestão do prefeito Ricardo Nunes, a gente está com o maior programa habitacional da história de São Paulo e o maior programa habitacional em andamento no Brasil, que é o Pode Entrar. É um município, esse ano, para você ter uma ideia, a Coab está com um orçamento de cerca de 7 bilhões de reais, né, para construção, comprar unidade. A gente tem um modelo diferenciado, além de você produzir habitação para entregar para a população que muitas vezes está na fila 30, 40, 50 anos. O modelo que está sendo feito é um modelo inovador, porque a gente não licita mais naquele modelo antigo de licenciar terreno, fazer projeto, licitar obra. Daí o poder público, quando tem um problema com uma construtora que ganha uma licitação, para você tirar ela, é um trabalho muito grande, tem que abrir processo, dar prazo, contraditório, é uma burocracia muito grande, isso demora. Então a gente hoje está com o modelo de comprar essas unidades do mercado. Então você já sai dessa burocracia toda. Tira isso fora. A gente comprou unidades na planta ou em fases mais adiantadas de construção. A gente tem, por exemplo, empreendimentos que a gente comprou 1 ano e meio atrás e o prefeito vai entregar a chave esse ano. Então é um modelo muito mais rápido, mais eficiente, né? A gente tem um prefeito que enxerga a habitação em São Paulo como uma prioridade, uma bandeira forte de governo para atender essa população mais vulnerável que precisa de habitação. Além da produção de unidades, a gente também tem programas lá de requalificação do imóvel, porque muitas vezes quando você entrega uma unidade habitacional nova, quando você seleciona a demanda, muitas vezes essa unidade habitacional não é na região que a pessoa mora, que a pessoa construi história, construi amizades, relações. Sim. Então a pessoa tem que sair dali, da zona de convivência dela. Isso aí muitas vezes é dolorido. Então a gente também tem um programa lá, o Melhorias, que requalifica essa unidade, dá condições de habitabilidade. Você seleciona os imóveis que precisam realmente, né, de uma reforma, e a prefeitura dá até 30 mil reais, né, para fazer essa reforma, para colocar um revestimento no banheiro, trocar o vaso sanitário, fazer, enfim, uma reforma que dê realmente qualidade de vida para essa pessoa, condições de habitabilidade. É um programa muito legal,
muito interessante, criado recentemente pelo prefeito Ricardo Nunes, quando o João Cury, nosso deputado federal agora, era presidente da Coab. E a gente também tem as questões sobre regularização fundiária, né, de entregar título, matrícula, escritura para as pessoas. Uma coisa é você ser dono de fato, você mora lá há muito tempo. Outra coisa é você ser dono de direito. Aquilo lá realmente, documentalmente, é seu, né? Ninguém tira, ninguém pode fazer nada porque o imóvel é seu, de fato e de direito. Então a gente tem programas interessantes lá, tanto programas de quem quitou. A Coab, ela financia esses imóveis, não é de graça, tem um subsídio muito alto, mas não é totalmente de graça. Então a Coab tem mais de 220 mil unidades construídas ao longo dos seus 60 anos. A Coab é uma empresa antiga da Prefeitura de São Paulo, completa 60 anos esse ano. Então a gente, para quem quitou esses imóveis, o prefeito Ricardo Nunes criou um programa chamado Escritura Coab. Então, para quem quitou, a Coab coleta a documentação, colhe essa documentação das pessoas, recebe essa documentação, envia para o cartório e o prefeito entrega a escritura na mão das pessoas. A gente tem relatos ali na companhia que pessoas foram, quando quitaram, foram nos cartórios por conta própria, né, fazer o registro, fazer a escritura do seu imóvel. E esse custo variou aí de 3 a 4 mil reais para a pessoa ir lá. Então o prefeito dando essa matrícula de graça, a pessoa está deixando de gastar 3 a 4 mil reais, além do imóvel. Tem um dado do Secov lá em São Paulo, imóveis com escritura, só o fato de ter a matrícula, ter o papel, ter o nome da pessoa, ele valoriza em 30%. Então, além de dar segurança jurídica para a pessoa, também valoriza o imóvel dela. Então, tem vários programas lá que foram criados pelo prefeito, colocando a habitação como prioridade de governo e que realmente dá dignidade, transforma a vida das pessoas na ponta. É isso que faz diferença, né? A intervenção do Estado de uma forma efetiva, né? O que não tem, né, efetividade prática não resulta, não melhora a vida de ninguém, né? Tem que ter efetividade prática, né? E a gente vê, por exemplo, assim, até o orçamento da habitação em Taubaté, você vê ali pela LOA ali e tal, que é uma coisa mínima, entendeu? Então você já pode prever que você não vai ter projeto de habitação. Apesar da cidade estar grande, ter crescido, ter muitas pessoas precisando, né, de casa, a gente ainda vê que esse trabalho é uma coisa que precisa de uma atenção maior, né, Johnny? Então, tipo assim, a gente tem que ter projetos como este, e se eu não me engano, né, você me corrige se eu estiver errado aqui, mas esse investimento que o pessoal está fazendo em habitação lá é mais do Estado mesmo, né? Não tem muita ligação, assim, direta com o governo federal, é mais do Estado mesmo esse projeto, né? O Pode Entrar, ele é 100% custeado com recursos do município de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo. Da Prefeitura de São Paulo mesmo. Exato. O prefeito Ricardo Nunes colocou as contas em ordem da Prefeitura, faz uma gestão fiscal muito importante para poder ter recurso para investir em habitação. É óbvio, né? São Paulo é a maior cidade do Brasil, uma das maiores cidades do mundo. O programa Pode Entrar é um programa para cidades maiores. Não adianta querer que Taubaté consiga fazer, né, os municípios menores, médios, pequenos, porque realmente não vão ter condição. É um programa para cidade com um perfil maior, como de São Paulo. Mas você poderia estar vocacionando dinheiro para outras áreas. O prefeito Ricardo Nunes não. Quis vocacionar em habitação, atender uma demanda que muitos falaram no passado, né? Mas quem está fazendo realmente agora é a gestão do prefeito Ricardo Nunes. Agora vamos falar aqui de um segundo ponto, Johnny, que é a questão também, né, do empreendedorismo. Já falamos isso antes, nós trabalhamos aí na época que você estava aqui em Taubaté com a gente, né? Nós fizemos uns trabalhos sociais com relação ao empreendedorismo, né, que é uma coisa muito importante. E a gente sabe, né, que nesses últimos anos aí, né, até a pandemia para cá, tudo, né, Taubaté perdeu aí a LG, perdeu a Ford, né? Você vê aí só aí nessas duas gigantes, né? São 1.500 empregos que perdeu diretamente, né? Por volta disso. E outros 5.000 indiretos, né? Então você tem uma perda de 6.500 empregos, assim. Agora nós temos aí umas empresas chegando, né? A Van, Taust e tal, mas isso está longe de suprir, né, realmente esse buraco que foi causado aqui na cidade, né? E a área social tem que atender muito isso. Então eu gostaria que você falasse, Johnny, sobre a importância, né, até mesmo do poder público aqui, né, da prefeitura, de dar esse apoio, esse suporte aos empreendedores, microempreendedores, né, aos MEIs aí, para estarem, né, fazendo seu registro, crescendo, que na época você fez um evento junto com a gente, gostaria que você também falasse um pouquinho sobre isso, mas a importância do poder público reforçar os microempreendedores aí para a geração de emprego na cidade. Ô Claudinho, você tem toda a razão. É muito assertiva essa sua fala. A gente estava
conversando um pouquinho antes de começar o programa aqui, né, você tem toda a razão, porque o que a gente acompanha de Taubaté, né, a situação que o município vive, né, as dificuldades que o prefeito Sérgio Vitor, né, tem enfrentado no dia a dia da gestão da prefeitura, a gente tem também, né, essa questão da perda das empresas. Isso aí você tem toda a razão, você deu um impacto brutal na economia da cidade. Primeiro, que você perde, né, esse número de empregos, né, emprego da indústria é o melhor emprego, não é que a cidade perdeu qualquer emprego, ela perdeu o melhor dos empregos, que é o emprego da indústria. Então você deixa de gerar emprego, você tem um impacto brutal nas receitas do município, porque a indústria tem um potencial de arrecadação de receita tributária enorme, então você perde ICMS, que é hoje, na composição do orçamento municipal aqui, a principal receita. Então você tem a química perfeita para a coisa errada, né? Para as dificuldades, para justificar um pouco as dificuldades que o município vem enfrentando. O que eu sempre falo é qual o plano? Qual o plano da cidade? Perdemos a LG e perdemos a Ford. Quem veio, quais indústrias vieram para repor essas perdas? Qual o plano de Taubaté? O que Taubaté espera para daqui 10, 15, 20 anos no quesito de geração de emprego e renda? A gente precisa ter um plano. Você pega a industrialização do município de Taubaté, principalmente feita lá no início, durante a década de 90, começo da década ali dos anos 2000, de lá para cá, né, o que vieram de indústria para Taubaté? Quase saiu, né? Muito poucas, né? Então a gente precisa ter um plano para a cidade. Todo mundo, todo município quer uma indústria no seu município, que é o melhor emprego, receita tributária. Taubaté precisa ter um plano para conseguir ser o diferencial, né, como foi no passado, para que essas empresas, essas indústrias escolham Taubaté para investir. Hoje você tem um arcabouço, um cenário muito difícil. O poder de barganha, o poder de ação do município vem diminuindo. Você não pode mais doar área, você agora com a reforma tributária, o ISS, você reduzir a alíquota do ISS como você podia no passado, pode ainda hoje, vai acabar isso, porque o controle, o domínio sobre esse assunto não vai ficar mais na mão dos municípios, vai subir lá para o governo federal. Eu acredito que isso aí é um erro, porque as coisas acontecem nos municípios. Nos últimos anos você vê aí a participação, do governo federal vem diminuindo no quesito de injetar recursos, financiamento público, e vem sobrecarregando estados e municípios. A saúde é um exemplo claro disso. A saúde cada vez está mais cara e essa conta está ficando cada vez mais pesada para quem? Para o município. Então você precisa ter um plano, na minha opinião, para você conseguir fazer Taubaté voltar a ser um celeiro de desenvolvimento, a uma cidade onde as indústrias vejam, quando vai escolher definir um investimento, vejam Taubaté como uma cidade com potencial para receber esse investimento. Aqui a gente tem as melhores estradas, localização, tem uma série de predicados positivos. A gente precisa, na minha opinião, ter um plano. E o empreendedorismo, na outra mão, é super importante, porque tem uma tendência no mundo aí de emprego com carteira assinada, tá cada vez mais difícil de você conseguir. Então o empreendedorismo ele vem como uma bandeira muito forte nesse sentido. Taubaté tem que ter esse ambiente acolhedor, rápido, dinâmico, menos burocrático, para que seja também facilitador para as pessoas desenvolverem os seus negócios próprios. Isso é muito importante. Uma marca que nós deixamos aqui, que é consolidada, a gente estava conversando agora há pouco também, que é o HIT, o Hub de Inovação Tecnológica de Taubaté. É uma política pública tão boa, foi implantada há 5 anos atrás, estão 2 governos depois, passou o governo passado, agora esse, e a política pública continua. Quando ela é feita com raiz, com princípios e com justificativa, que realmente faça sentido na vida das pessoas na ponta, pode mudar de nome, mas a essência permanece. E isso é muito importante, porque ela incentiva pessoas que têm empresa com base tecnológica, dá todo assessoramento, acompanhamento, de maneira gratuita para essas empresas, com a prefeitura financiando isso, incentivando um emprego, uma renda com base em empresas de base tecnológica. Isso é muito importante, é uma tendência também. Então Taubaté precisa de um plano, na minha opinião, para se reindustrializar, trazer novas indústrias para Taubaté para gerar emprego e renda. É verdade, Taubaté precisa desse plano, para poder fazer com que Taubaté volte ao eixo, volte a crescer de novo, Então, pessoal, vamos dar aqui um minutinho, tomar uma aguinha, e a gente já volta aqui pro segundo bloco com o Johnny. Gamoui Produções Audiovisual. Foto, filmagem,
arte final, efeitos especiais, pós-produção em vídeo e imagem, arte e design para redes sociais, feed personalizado e story animado. Gamowi Produções Audiovisual, seu projeto em boas mãos. Visite nossas redes. É isso aí, pessoal. Estamos aqui de volta para o segundo bloco do Induction Pod, né? Conversando aqui com o Johnny Oliveira, uma conversa muito importante, né? Que está trazendo para a gente muita informação valiosa, tá? Aqui para o nosso município, para o estado, para o país. É coisa importante quando a gente fala de orçamento, né? De políticas públicas. Isso faz realmente a diferença, né? Mas vamos lá, Johnny. Continuando aqui nossa conversa, gostaria que você desse uma pincelada rapidinho aí sobre o projeto que você fazia aqui em Taubaté, com base no empreendedorismo ali, né, que você trazia, aquela galera ali toda para auxiliar, né, a fazer, né, o MEI, a pessoa se formalizar, esse incentivo que era dado. Que projeto era esse que você trabalhava aqui? Ô Claudinho, quando eu tive a oportunidade de ser secretário aqui na minha cidade, e um marco mais importante, eu sucedi, né, eu entrei no lugar do meu pai, o Geraldo, que tem uma história, né, com a cidade, essa parte industrial aí do desenvolvimento econômico da cidade muito forte. E eu tive o privilégio de ser secretário da minha cidade e substituir o meu pai. Né? E quando eu vim para cá, eu venho de uma escola na área pública, né, que foi muito embasada e reforçada pelo João Cury. Né? O João é deputado federal hoje. O João é um amigo, um irmão, uma pessoa que eu tenho como a minha mais alta prateleira de referências aí na gestão pública, meu amigo. E o João tem uma linha, né, que você tem que estar perto do povo. Você tem que colocar o ouvido na ponta. Não pode querer adivinhar o que as pessoas estão precisando. Exatamente. Né? E quando eu venho para cá, eu faço muito isso. Né? Eu quero saber o que as pessoas estão precisando, eu quero estar na ponta, eu quero estar em contato, quero entender realmente o que a demanda, qual era a demanda, né, na cidade de Taubaté. A gente lança um programa quando eu vim para cá, chamado Comunidade Empreendedora, que a ideia do programa era levar todas as repartições que tratam de emprego e renda da prefeitura para a ponta. Né? Para a ponta, para as pessoas que querem abrir os seus negócios ou que tinham seus negócios abertos, mas muitas vezes não estavam formalizados da devida maneira. Então a gente levava toda a estrutura da prefeitura, tanto o balcão de empregos, quanto a parte de abertura de empresa, responsável pela abertura de empresas da prefeitura, Sebrae, vigilância sanitária para as empresas da área de alimentação, restaurante, lanchonete, que precisavam do aval da vigilância sanitária. Então a gente ia para a ponta com todos esses equipamentos. Um projeto muito legal, muito bacana, né, no sentido de você colocar o ouvido na ponta, tá perto da população. Muitas vezes a pessoa tem uma dificuldade, trabalha o dia todo, o dia corrido, tem uma dificuldade, ela mora no bairro, a prefeitura é no centro, para se deslocar esse tempo, muitas vezes ela não tem. Então quando você facilita a vida dela, leva essas repartições para perto dela, para a ponta, fica muito mais fácil, muito mais prático. As pessoas ganham tempo, a prefeitura também ganha com isso, porque formaliza o negócio, né, das pessoas. Então foi um projeto criado nesse sentido. Ele incentiva, né, fomenta também, né, incentiva a criação, né, a legalização das empresas. Isso gera receita para o município, né? Isso aumenta a questão de emprego, né? O empreendedorismo hoje, o cara abre lá um carrinho de lanche, né? E daqui a pouco ele está contratando um motoboy, né? Então isso de um em um, né? O microempreendedor ali gera vários empregos, né, na cidade. Isso é muito importante. Então, quando a gente incentiva isso, realmente a gente faz a diferença, né? E uma coisa que você falou, Johnny, que é muito importante aqui, né? Que a gente tem que frisar, né? Para todo o poder público, né? Principalmente quem está aí nas gestões, é isso que o Johnny falou aqui. Você não pode tentar adivinhar o que as pessoas precisam. Você tem que saber, entendeu? Então, se a prefeitura não tem um braço no bairro, não tem ali alguém para ajudar, não consegue se linkar, né? A gente fala aí que eu trabalho muito na área social, então a gente fala muito sobre as associações, os representantes de bairro, as lideranças. Se a prefeitura não tiver essa ligação com essas pessoas, ela vai trabalhar eficientemente de que forma? Né? Sendo que ela está ali centralizada, ali está focada em outras coisas. Se ela não tiver braços para ajudar, as coisas não funcionam do jeito que deveria. Uma coisa é você achar que uma população precisa de uma coisa, outra coisa é ela realmente precisar. Eu sempre falo isso pro Johnny, porque ali no meu bairro, você conhece ali no SECAP, nós temos ali uma junção de vários bairros, né? SECAP 1, 2, 3, 4, mas que um difere da realidade do outro. São vizinhos, mas diferem da realidade do outro. Então, às vezes, as pessoas entram lá com questões políticas. Vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui. Aí faz aqui e não serve pro SECAP 2, que é do lado.
não serve pro 3 que é do lado, não serve pro 4 que é do lado. Então às vezes o que cabe pro 1 não cabe pro 3, o que cabe pro 3 não cabe pro 1. Então são coisas diferentes, são atendimentos que você tem que fazer diferenciados e você precisa conhecer essas áreas. Então se você não tiver alguém na prefeitura que conhece essas áreas, que desenvolve esse trabalho, fica difícil. Então é importante o poder público ter esse braço que é a comunidade, ter esse braço que é o povo, né? Escutar o povo. Então não adivinha, isso aí não dá certo, né? Ô Johnny, mas fala pra gente aí, nessas questões políticas, né? Qual é a sua visão? O que você tem como pretensão, né? Nós já vimos aí que o Johnny já trabalha nessa área pública aí, você tem essa visão de ser um candidato a alguma coisa, de trabalhar com alguém. Como que tá essa visão política sua hoje? Claudio, e complementando a nossa fala aqui na pergunta anterior, o poder, ele é traiçoeiro. Ele é traiçoeiro. Eu já fui secretário, ocupei cargos aí de alto escalão, né, em diversas áreas aí, e ele é traiçoeiro. Prefeito, então, deve ser muito mais ainda, porque você fica muitas vezes rodeado de pessoas que só falam o que você quer escutar, né, fica lá puxando o saco o tempo todo. Isso aí vai encastelando a pessoa, vai encastelando. E a tendência dessa pessoa ficar lá no gabinete, no ar-condicionado, é muito grande. Exatamente. Então, que a nossa base, a nossa escola, a minha escola, é justamente ao contrário. Você tem que estar na ponta, sair do ar-condicionado. Entender o que as pessoas estão precisando. Isso é muito importante. As minhas pretensões, Claudinho, eu estou hoje lá na Prefeitura de São Paulo, num governo que está entregando muito para o município de São Paulo, onde o nosso líder, o prefeito Ricardo Nunes, que tem feito uma gestão humana, uma gestão que está entregando muito resultado para a cidade, para a população de São Paulo. Nós temos hoje um deputado federal, que é o João Cury, que o Congresso Nacional com certeza ganha muito com a entrada dele. Ele assumiu agora em janeiro. O João eu conheço de longa data. Ele é um gestor público de primeira linha, de primeira qualidade, uma pessoa humana, uma pessoa que tem todos os predicados, com certeza, para agregar, para somar muito lá no Congresso Nacional e ajudar a nossa região aqui em Taubaté. Nós tivemos aqui em Taubaté há poucos dias, fazendo reuniões importantes com ele aqui, inclusive com o prefeito, tratando em que área que precisa de recursos, quais são os bons projetos da cidade, para o João Cury ajudar a destravar, ajudar a ter um relacionamento melhor lá com o governo federal, com os ministérios, e também o João ajudar com as emendas parlamentares. Eu faço muito gosto dessa parceria. O João é meu amigo, meu irmão, tem uma história com Taubaté. O João já foi agraciado com o título de cidadão taubatiano pela vereadora Vivi da Rádio, com a comenda Jacques Félix pelo vereador Diego Fonseca. Então, as duas maiores honrarias que uma pessoa pode ter de fora, pode ter de Taubaté, o João Cury, ele possui. Isso aí não é porque a Vivi ou o Diego gosta do João, é porque ele tem serviço prestado, ele entregou resultado. Foram 3 creches que vieram para Taubaté, reforma de várias escolas. Isso aí é serviço em prol da cidade, em prol da população de Taubaté. Então eu pretendo ajudá-lo muito nisso aí, porque a cidade de Taubaté é carente, não temos aí um deputado federal atuante, com serviço prestado para a cidade, para Taubaté. O João fala que quando ele foi secretário de Estado da Educação, Taubaté foi o município que ele mais visitou. Ele brincava comigo, falou, tudo é para Taubaté, eu sou secretário do Estado, tem outras regiões também. Tem outros também, mas tô lá, né? E ele veio muito para Taubaté, a pedido nosso, a gente falando das demandas. A gente só não restaurou a escola Lopes Chaves porque mudou o governo. A gente deixou a licitação publicada, o restauro da Lopes Chaves, mudou o governo que assumiu, o governo Dória, achou que aquilo não era prioridade. Então, infelizmente, não saiu o restauro, mas a gente deixou, o João entendeu a necessidade, só que não deu tempo. A gente perdeu a eleição lá atrás, Dória ganhou, quando assume, acha melhor revogar as licitações do governo passado, não era mais prioridade. Então, o João fez muito por Taubaté. Com relação ao Johnny, eu estou na área pública há muito tempo, gosto de ser executivo na área pública, acredito que esses anos aí você vai ganhando mais experiência, eu sou muito estudioso, gosto de estar sempre antenado nas coisas, nas mudanças, no caminho que as coisas que a sociedade está apontando, que a ciência e a tecnologia estão apontando, mas eu tenho uma vontade muito grande também de ser candidato, de colocar o meu nome à disposição. O que eu posso te dizer é que o futuro a Deus pertence. Acho que tudo no tempo de Deus e na vontade de Deus. Mas eu tenho muita vontade de sair candidato e colocar meu nome à disposição.
Isso é muito legal, né? Porque, na verdade, a gente fala assim, ser candidato, gente, é uma coisa que é uma particularidade, é uma coisa que a pessoa tem que gostar, ela tem que ter aquela frente, e além do preparo, ela tem que ter aquela frente de querer, né? Eu falo assim, eu apesar de ser um profissional, uma pessoa que estudou, que se formou na área política, né? Mas eu não tenho muito aquela coisa de, quero ser vereador, quero ser candidato, isso aqui, entendeu? E eu acho importante as pessoas que querem ter essa ideia de continuar, porque nós precisamos de boas pessoas na política, né? Já chega, gente, dos maus, né? Uma coisa que eu falo assim, realmente, né, a prefeitura, né, o governo do município, tudo, ele realmente não deve dobrar o braço a maus costumes, entendeu? Então, às vezes você tem ali, às vezes na Câmara, pessoas que estão ali no convívio, qualquer lugar, que já vem de maus costumes, tá? Então, a prefeitura, o governo tem que fazer o que é bom para a população. Nós precisamos de boas pessoas nos governos, né? E os maus já tá cheio. Precisamos de pessoas preparadas, com experiência, que podem realmente fazer a diferença para nós, porque a gente precisa muito, pessoal. O Brasil precisa, você vê a situação que nós estamos enfrentando, então o Brasil precisa, o Estado precisa e o município, que é onde a gente vive, também precisa de alguém que pode estender a mão pra gente, tá? Então estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista aqui com o Johnny, né? Eu vou deixar aqui o convite, né, pro João Cury, se ele quiser vir, né, participar com a gente aqui, conversar um pouco, falar aqui pro povo de Taubaté aqui, né, para as pessoas sobre o trabalho dele, o que ele pretende desenvolver, já tá convidado, tá, João? A hora que você quiser, estamos aí abertos para receber você. E para finalizar, João, eu gostaria que você mandasse a sua mensagem pro nosso povo aqui de Taubaté. Claudinho, te agradecer muito, obrigado pela oportunidade, muito legal, muito bacana a gente se reencontrar, tava com saudade, você é uma pessoa que eu gosto muito, que eu considero muito, né, fiquei feliz, você contando a sua história, que terminou também a questão da gestão pública, tudo, isso é muito importante, muito bacana, né? E eu conversando com você, eu vejo que realmente você está um degrau, vários degraus acima, à frente, então muito obrigado pela oportunidade, deixar um abraço especial para a população de Taubaté, minha cidade que eu amo, que eu nasci, que me proporcionou todas as oportunidades, né, que eu tive, que eu estou tendo na minha vida profissional, na minha vida pessoal, então muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. É isso aí, pessoal. Então, fiquem atentos, curte e compartilha aqui o vídeo, né? Vou deixar aqui também, né, o @ aqui do Johnny, se vocês quiserem conhecer mais, saber essa pessoa aqui especial que está aqui do meu lado, hein? Vale a pena vocês conhecerem aí e ver aí os trabalhos que o Johnny desenvolve. Então, mais uma vez, obrigado, Johnny, e até a próxima, pessoal. Nós nos vemos aí no Induction Pod.